Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro Vigia 11. Vamos aproveitar que seu último relatório saiu no último dia 15 do 4 e ver como é que o fundo vem se desempenhando nesses últimos meses e ver qual é a expectativa para o decorrer desse ano de 2024. Então você que é cotista desse Fiagro, fique ligado nesse vídeo, especialmente lá com respeito à sua receita mensal, porque a expectativa é que nos próximos meses o Vigia 11 ele já venha novamente diminuir os seus rendimentos. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, beleza? Então, primeiramente, vamos aqui conferir alguns indicadores operacionais do Vigia 11. No momento está sendo negociado a R$ 8,24, dividend yield 17%, já pagou nos últimos 12 meses no acumulado R$ 1,41 por cada cota em rendimentos. E nos últimos 12 meses está com uma desvalorização aqui no seu preço de cotação de aproximadamente 13,5%. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo, é os R$ 9,66, porém, como vimos aqui, no momento ele está custando R$ 8,24, então está abaixo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,85, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 15%. O fundo, ele vale aqui 834 milhões de reais, porém, por causa desse desconto de 15%, o mercado só está disposto a pagar nele 712 milhões de reais. Além disso, ele conta com caixa aqui de 41 milhões disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 170 mil cotistas e uma liquidez média diária de 2,6 milhões. Seu último rendimento anunciado, que foi pago justamente no dia de hoje, dia 17 do 4, foi de 11 centavos por cada cota, o que correspondeu a um rendimento de 1,29%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, né, de distribuição de rendimentos, e é notável como ele vem caindo do ano de 2023 até agora, meados de 2024. Em especial, essa queda aqui foi causada pela queda da taxa Selic, já que atualmente ele só investe em CRAs e esses CRAs estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI ele segue a taxa Selic. Por causa disso, a sua receita ela vem caindo. Vamos aqui no seu último relatório inicial ver como o fundo ele se desempenhou nesse último mês de março de 2024. Então a gestão menciona aqui que atualmente ele tem aqui 31 ativos CRAs, um valor total investido de 865 milhões de reais. E o restante está disponível aqui em caixa para futuros investimentos. Ele menciona que a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de março foi de 11 centavos por cada cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 4,1% ao ano. Ele menciona aqui também algumas movimentações que ele realizou durante esse último mês de março. Ele menciona que o fundo ele adquiriu 15 milhões do CRA Santa Fé na curva de CDI mais 4%. Além disso, ele menciona que o fundo vendeu 4 milhões do CRA Cotrisul 3S e 4 milhões do CRA Cotricel 2. Então ele fez aí algumas pequenas movimentações de venda e de compra de alguns CRAs. Ele continua dizendo aqui que o principal foco da gestão nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação. E os trabalhos de monitoramento e acompanhamento próximos dos ativos estão mantidos. Então vamos ver se ele realmente vai continuar fazendo aí essa diversificação, diminuindo as concentrações que ele tem atualmente, que são muitas, e dessa maneira assim tentando minimizar os eventuais riscos. Aqui a gestão ela faz uma análise setorial do setor aqui de distribuidores de insumo. Ele menciona, né, que a safra desse ano de 2023 e 2024 foi desafiadora e está sendo desafiadora, porém, na opinião do gestor, projeta-se para a próxima safra 2024-2025 uma situação mais estável, com os custos já ajustados e adequados ao quadro atual das commodities, melhorando assim as margens dos produtores e, consequentemente, das empresas presentes na cadeia de distribuição. Então, a expectativa aí para o setor agro é que essa próxima safra 2024-2025 seja bem melhor, né, do que essa última aí, 2023-2024. Aqui mais ele continua dizendo sobre a situação da cooperativa Languiru. Para quem não sabe, ela está em situação de calote para com o Fiagro Vigia 11. Desde o ano passado, mais ou menos lá no mês de agosto, ela começou a deixar de honrar com seus compromissos mensais de pagar o Vigia 11, tanto os juros como as suas amortizações. E o fundo ele menciona aqui que a gestão ela permanece acompanhando os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual está avançado para a quitação das suas dívidas com a venda de alguns dos seus ativos. Então, por meio dessa liquidação, a cooperativa Languiru ela tem o objetivo aí de conseguir levantar dinheiro
e dessa maneira esse dinheiro ser direcionado para poder pagar as dívidas que atualmente ela tem, não só com o Fiagro Vigia 11, mas também com outros devedores. Continuando aqui, descendo mais um pouco, podemos ver o seu demonstrativo de resultados. Então, o mês de março de 2024, ele teve aqui uma receita total de 8,6 milhões de reais, que foi uma receita bem inferior aos outros meses anteriores, de fevereiro e de janeiro. Em especial, ele teve uma receita menor aqui correspondente aos seus CRAs, aos juros, né, que ele recebe dos seus CRAs, em questão de negociações, que ele também realizou poucas negociações, e também sobre seus ativos da renda fixa que ele tem disponível aqui em caixa. As suas despesas somaram o valor aqui de R$ 895 mil, despesas recorrentes, e despesas não recorrentes somou o valor aqui de R$ 601 mil. Então, no final, pegando a sua receita bruta, que foi de 8,6 milhões, diminuindo as suas despesas, ele ficou com resultado líquido de 7,1 milhões de reais. Também foi um valor inferior aos últimos 2 meses. E ele pagou em rendimentos 9,5 milhões de reais. Então, observe que esse é o segundo mês seguido que ele vem pagando um valor inferior ao valor que ele realmente tem gerado. Então, mostra assim que ele está consumindo a sua reserva. Se descermos aqui, podemos ver que ele ainda tem uma reserva de 3 centavos por cada cota para eventuais distribuições e pagamentos das suas despesas. Antes, no relatório anterior, se eu não me engano, era de 7 centavos por cada cota. Então, mostra que ele consumiu bastante aí, mais da metade da sua reserva, justamente para conseguir manter esse patamar em dividendos. Então, se o fundo ele voltar a gerar uma receita baixa, como ele gerou durante esse mês de março, já podemos ver aí provavelmente uma diminuição nos rendimentos que o Vigia 11 vai pagar para os seus cotistas. O mês de março em si foi bem desafiador, tanto para os fundos imobiliários de papel como para os fiagros. Se vocês pegarem outros relatórios gerenciais de outros ativos, vocês vão ver que a receita no mês de março realmente foi bem inferior aos meses anteriores. Então vamos esperar para ver, né? Quem sabe ele consegue gerar uma receita melhor nesse mês de abril do que ele gerou aqui no mês de março. E ele consiga manter pelo menos ali uns 10 centavos e meio por cada cota. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver todos os ativos que atualmente ele tem. Como eu já mencionei em outros vídeos, o principal desafio do Vigia 11 é diminuir a sua concentração, que atualmente ele tem em alguns ativos. E aqui de cara a gente já pode ver alguns ativos que ele tem concentração. Esse primeiro devedor aqui, a Codribar, ele tem um PL de 9,74%. Para quem não sabe o que é PL, é patrimônio líquido. Então é o patrimônio do Vigia 11 investido em apenas esse devedor. Ele tem esse outro aqui da Bela Agrícola, que atualmente ele tem 9,53%. Porém, descendo aqui, ele tem mais um ativo também da Bela Agrícola, que tem aqui mais 0,35%. Então, se somarmos, vai dar aí aproximadamente quase 10% do PL investido somente na Bela Agrícola. Ele tem esse outro devedor aqui, a Fiagro, que atualmente ele tem 4 CRAs somente para esse devedor. Se somarmos aproximadamente aqui, vai dar um PL aqui de 28, 29%. Né? Se pegarmos aqui 6 mais 6, 12 mais 8, 20, mais 7, 27. E se pegarmos os quebradinhos aqui, vai dar entre, como eu mencionei, 28 até 29% do PL investido apenas em um devedor. Então, se a gestão valora, ela realmente quer aí diminuir a sua exposição, ela tem que começar por essa Fiagro aqui, que ele tem quase 30% de PL investido somente nele. Além disso, tem aquele ativo, né, que está aqui em situação de calote, como eu mencionei, a Languiru, que atualmente tem 3 CRAs investidos pela Fiagro, esse primeiro aqui com um PL de 4,86%, e aqui embaixo tem mais esses outros dois, né? Um com 2,43% e o outro aqui com 2,24%. Se pegarmos aqui, vai dar aproximadamente aí uns 9,5% de PL do Vigia 11 investido nesse devedor a Languiru. Então vamos esperar aí para ver qual vai ser a atitude, né, da Valora 1. O que falar é uma coisa, agir é outra, né? Aqui a gente pode ver a taxa de juros de aquisição e a média ponderada. Então, atualmente, se pegarmos todos os seus ativos e fizermos uma média ponderada, ele está aqui de CDI mais 5,1%, que é considerado uma taxa muito elevada. Então, por essa taxa aqui, a gente pode, assim, nomear o Vigia 11 como um fundo high yield, que é aquele tipo de fundo que traz uma rentabilidade muito mais elevada, acima dos outros ativos. Porém, sempre acompanhada dessa maior rentabilidade, né, dessa alta rentabilidade, tem a questão também do risco, né, já que ele passa a ser um ativo muito mais arriscado de eventuais calotes. Aqui, como eu já mencionei, todo o seu patrimônio está investido apenas em CRAs, esse é o único tipo de investimento, e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI.
Então, infelizmente, ele tem uma dependência aqui apenas do índice CDI. A boa fase realmente já passou, quando a gente via lá CDI de 13,75%, então estava muito bom investir em FIAGROS naquela época, né? Porém, com a queda da taxa de juros, o CDI também caiu junto e isso assim diminui a rentabilidade. Aqui por último também podemos ver com respeito à sua alocação por segmento. No caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui em especial dois, né? Setor de distribuição, geralmente distribuidoras de insumos e também cooperativas. E por último aqui ele menciona sobre cada um dos ativos CRAs que atualmente ele tem, né? Então ele faz um apanhado aqui, mostra como é que foi feito esse tipo de operação, além das garantias. Lembrando que no momento o Fiagro Vigia 11 ele só está passando aí por situação de calote com respeito à cooperativa Languiru, nenhum outro. Porém, vale prestar atenção com respeito aqui, deixa eu voltar aqui para os seus devedores. Tem um que fez pedido de waiver, que foi justamente essa que ele tem uma concentração aqui de 28, 29%, que foi a Fiagril. Ela pediu waiver. O que significa isso? É pedir tipo uma prorrogação da dívida que ele tem para poder pagar. Então ele vai pedir mais um tempo para ele conseguir pagar a dívida que atualmente ele tem. Então é um ponto aí a se prestar atenção, porque se essa Fiagril ela deixar de honrar com seu compromisso de pagar o Vigia 11, o impacto vai ser muito pesado e para o Vigia 11 conseguir se recuperar vai ser realmente muito difícil. Beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria de compartilhar esse último relatório inicial do Vigia 11, algumas movimentações que a gestora ela tem realizado. Então vamos ficar aí de olho. Provavelmente já nos próximos meses a gente vai sentir aí um impacto na distribuição de rendimentos do Vigia 11. Até meados desse ano 2024 ele já deve aí diminuir os rendimentos para uns 10 centavos, 9 centavos, quem sabe. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.